Olá, meu nome é Morgana Raquel Pires Arneck, sou dedicante do Jorei Center Novo Hamburgo, da Igreja Rio Grande do Sul. Atualmente dedico como responsável de jovens da unidade e eu caminho com o Meixo Sama desde 2021. Em 2021, através de uma amiga messiânica, eu passava por uma purificação muito forte, onde eu tomava muitos medicamentos. Esses medicamentos eram antibióticos e eu vivia com muita infecção urinária. Emendava uma na outra, terminava uma, tinha outra, e vivia tomando muito remédio, e remédio cada vez mais forte. Então ela me ofereceu Jorei e eu aceitei. Através do recebimento do Jorei e da leitura de ensinamento, eu fui me sentindo muito tocada e muito feliz com aquilo. A minha situação da questão da infecção urinária eram infecções urinárias que subiam até o rim e faziam com que eu tivesse que ficar muito debilitada, tinha muita febre. E numa das últimas vezes que eu fui ao médico, ele disse que se aquela tentativa não desse certo, teria que me internar no hospital. E eu não queria isso, né? Não queria parar minha vida, não queria que isso acontecesse. Então essa minha amiga disse, vamos intensificar o Jorei, e eu aceitei. Com essa intensificação, então, os exames que eu fiz depois, eles já deram como resolvido, não tinha mais nada. Então, esse foi o meu primeiro milagre antes mesmo de eu ingressar na fé. Depois disso acontecido, eu passei a frequentar o Jorei Center, aqui, receber Jorei das pessoas, comecei a ver como as coisas funcionavam e me deu muita vontade de fazer parte também. Então, eu fiz as aulas de princípios messiânicos e cada vez, tudo que eu fui aprendendo, e até hoje, né? Porque a gente nunca aprende o suficiente, a gente está sempre aprendendo. Por mais que a gente lê o ensinamento várias vezes, toda vez tem uma coisa diferente para aprender. E aí, então, eu me outorguei em setembro de 2021. Foi um momento muito legal na minha vida, assim, minha vida foi mudada. E após alguns dias da outorga, eu já comecei a ter uma purificação muito forte, onde eu tinha muitas dores para ir ao banheiro, para evacuar, comecei a ter, inclusive, sair sangue, e isso começou a se intensificar bastante. Eu demorei um tempo para ir buscar médico, né? E quando eu busquei, ele pediu para que eu fizesse uma colonoscopia, então consegui um exame até que rapidamente. E falando com o ministro sobre essa minha purificação, sempre me lembro de ele me explicar muito bem, né? De quando a gente pega quando a gente vai beber uma água num copo, aquele copo ele não está limpo, a gente coloca a água dentro e se a gente for beber, vai estar sujando a água que a gente vai beber. Então, qual que é o ideal? Que a gente faça a limpeza do copo e consiga beber a água com toda a sua plenitude. Então, é isso que estava acontecendo com o meu corpo, né? Estava sendo limpa, estava recebendo, então, muita luz, né, muitas permissões, mas o meu corpo continuava muito sujo, como um copo. Foi ali que aprendi a agradecer muito, né, na dor, no sentimento, porque no exame que eu fiz, o médico chamou a mim e ao meu noivo para falar que ele estava muito preocupado. Ele tirou mais de 10 pólipos e que isso, assim, ele não queria falar, mas ele achava, tinha assim uma suspeita de que fosse algo mais grave, até mesmo como um câncer, pela minha idade, por ser muito nova para ter esse tipo de coisa, e enfim, foi bem complicado. Então, intensifiquei as práticas básicas, né? Comecei a partir de então a assistir todos os dias os cultos na Exunome TV, além ensinamento diariamente, receber Jorei, né, sempre possível administrar Jorei, fazer auto-Jorei, e isso foi acalentando meu coração, assim,
Depois do exame mesmo, eu já não sentia mais nada, eu já não tinha, as dores foram diminuindo bastante. Depois de eu fazer o exame, conversar com o ministro também orientou que eu fosse até o solo sagrado de Guarapiranga, que eu fizesse essa peregrinação, para que eu pudesse, né, receber essa intensa luz, pudesse me apresentar diante de Deus, diante dos antepassados, diante do Sama, né, como uma messiânica disposta a cumprir a minha missão de construir, de ajudar a construir o paraíso na Terra. Então, eu ainda não tinha o resultado do exame e eu não tinha dinheiro. E o dinheiro, ele surgiu para que eu pudesse ir. Dei uma parte do dinheiro para ir para a caravana. E aí, até X data, o dinheiro surgiu. E quando eu fui para o solo sagrado, 1 ou 2 dias antes foi quando saiu o resultado do exame, né? Que não tinha nada. O médico ficou impressionado de não saber dizer o que era. Era inconclusivo. E só o que me veio na minha cabeça é que o jorei continuava agindo, né? E dissolveu aquilo que saiu de mim. E eu não tinha mais dores. Então, alguns meses depois, uns 3 meses, eu fiz novamente o mesmo exame e não tinha nada. Tá perfeito, meu intestino tá perfeito, não tem nada. E aquele anterior, ele pediu uma contraprova, lá ainda na primeira vez. Colocou, inclusive, será que é isso, será que é aquilo? E veio inconclusivo novamente. O médico não sabe o que aconteceu, mas eu sei, eu fui salva, o jorei agiu, Deus me salvou, Deus me limpou. E desde então, isso só trouxe mais certeza da minha missão, da verdade, né, que eu encontrei junto de Deus, junto de Meixo Sama, com tudo isso. E aí depois, em abril, eu tive a oportunidade de peregrinar o solo sagrado novamente, no culto de jovens. E foi lá que eu fui tocada para poder ser responsável de jovens. E apesar de ter pouco tempo, me identifiquei muito com a causa, com essa questão, né, de a gente trazer as pessoas jovens, novas, junto à obra de Deus, que é maravilhosa, que é, assim, a paz, né, que a gente encontra, a felicidade, a alegria, poder fazer o bem para as pessoas. Isso, quanto antes a gente tem, melhor é para a nossa vida. Então, depois que eu voltei do culto de jovens em abril, eu conversei com o ministro e aí foi que eu comecei a dedicar dessa forma. Sou muito feliz por isso, cumprir a nossa missão aqui como construtores, ajudar a construir o paraíso na Terra. Muito obrigada!